queridos, aqui é a professora Evelyn Chambarelli. Hoje nós falaremos sobre a regra facultativa, os casos facultativos da crase. Vamos lá? Vejam comigo aqui. Se vocês tiverem pronomes possessivos, adjetivos femininos, vocês terão a crase facultativa. Mas o que é um pronome adjetivo? Pronome possessivo adjetivo. É aquele que acompanha um substantivo que vem ao lado, sempre estará ao lado de um substantivo. Por quê? Nós temos dois tipos de pronomes, pronomes adjetivos e possessivos. Os adjetivos, eles acompanham o substantivo a que se refere, beleza? Vamos ver aqui. Foi enviado instruções à nossa instituição. Ali, o nossa é o pronome possessivo feminino, que está acompanhando o substantivo instituição. Portanto, as duas formas estarão corretas, sem crase ou com crase. Beleza? Vamos lá. Fizeram alusão à sua falha. Sua é um pronome possessivo feminino. Adjetivo, porque está acompanhando o substantivo falha. Logo, por estar no singular, é facultativo. Agora, bizu. Se vocês tiverem o pronome sua ou qualquer outro pronome no plural e havendo a concordância deste pronome com o substantivo a que se refere, nós teremos a crase. Olha o exemplo aqui. É obrigatório. Se você tiver no plural concordando, terá a crase obrigatória. Ó, fizeram alusão às suas falhas. Às suas falhas. Então, houve a concordância no plural. Obrigatória crase. Agora aqui, proibitivo. Se vocês tiverem somente a preposição no singular, sem haver a concordância com o pronome possessivo ou com o substantivo que esteja relacionado. Exemplo, fizeram alusão às suas falhas. Ó, fizeram alusão a quê? Esse a aqui é somente a preposição, não há a concordância. Então, sempre ficará sem crase. Tendo em vista que a regra é, haverá, se vocês tiverem somente a preposição a no singular antes de uma palavra no plural, não há crase nunca, porque não há concordância. Beleza? Não se esqueça, é um caso proibitivo. Se vocês tiverem uma palavra a no singular, ou seja, funcionando somente como preposição antes de uma palavra no plural, não haverá crase. Por exemplo, fizeram alusão a festas que ocorriam no condomínio durante a pandemia. Então, há festas. Esse a aí é somente a preposição, não é a concordância. Então, se não há concordância, não tem crase. Se tivesse a concordância, teria crase. As festas teria crase, porque seria obrigatório. Só para relembrar, certo? Voltando aqui. Nós teremos também o caso número 2, que é quando vocês têm nomes próprios femininos. Exemplo, a Evelyn, ó, com crase ou sem crase, Cristiano tem conseguido se manter fiel. Fiel a quem? A Evelyn. Sou eu, gente. Eu espero que esteja, né? Ai dele se não estiver. É meu esposo, mas vamos lá. Terceira regra, depois de locução prepositiva até. Ó, filha, vá até a geladeira e pegue um suco para mim. Ou seja, vá até a geladeira e pegue um suco para mim. Aí eu só tenho uma locução prepositiva, que é a relação de estabelecer uma relação mesmo com os elementos da frase, certo? Agora, bizu. Detalhe, se vocês tiverem a expressão até a no sentido de inclusive, você não terá a crase, certo? Então, veja aqui o exemplo. Não confunda até igual a inclusive com palavra denotativa de inclusão. Por quê? Quando você tem a expressão até como locução prepositiva, você tem um caso facultativo da crase. Mas se vocês tiverem essa expressão até substituindo pela expressão inclusive, ela não será uma locução prepositiva, e sim uma palavra denotativa de inclusão. Olha o exemplo.
Tiago foi levado ao internato, à cadeia e até à penitenciária. Ou seja, inclusive a penitenciária. Mas cuidado, se vocês tiverem uma outra frase em que vocês tenham a expressão até a, no sentido de inclusive, antes de verbo, não haverá crase, certo? Aqui houve a crase porque, ó, eu tenho aqui até a que, inclusive a que lugar? A penitenciária. Então, houve a junção da preposição a com o artigo feminino a, de a penitenciária. Então, houve a crase ali. Mas, se estivesse antes de um verbo, não haveria crase. Vocês deverão estar atentos a isso, porque sempre antes de verbo não há crase, independente de estar com uma locução prepositiva ou de estar com uma palavra denotativa de inclusão. Por exemplo, se eu tivesse falado assim, eles chegaram até a definhar. Definhar é um verbo. E no caso aí, eu estaria no sentido de inclusive a definhar. Então, não houve a crase porque se tratou de estar antes de um verbo. Mas se fosse uma palavra feminina, haveria crase obrigatória. O que não acontece quando nós temos uma locução prepositiva, que é facultativa. As duas formas estaria correto. Certo? Beleza? Muita atenção nisso, hein? Presta atenção aqui comigo. Quarto e último caso de facultativos. Quando vocês tiverem topônimos. Topônimos são alguns nomes de países que são citados e sempre que vocês tiverem a existência desses países, vocês poderão usar de forma facultativa a crase. Quais são esses países? Europa. Topônimos eu digo não só país, eu digo continente, enfim. Europa, Ásia, França, Inglaterra, Escócia, Holanda, são os principais topônimos que nós temos. Então, assim, sempre que aparecer estes, as duas formas estão no correto, com crase ou sem crase. Então, por exemplo, retornarás à França. Aqui eu posso usar com crase ou sem crase, beleza? Vamos agora aos casos especiais. Eu coloquei aqui os principais que mais caem em concurso. E vocês deverão ficar atentos. Bom, primeiro caso, a palavra casa. A palavra casa é muito simples a regra. Se vocês tiverem a palavra especificada, terá a crase. Se não vier especificada, não terá a crase. Então ficou assim o esqueminha. Casa sem especificação, sem crase. Casa com especificação, com crase. É isso. Então presta atenção aqui. João foi à casa resolver um problema. Não é foi em casa, é foi à casa. Quem vai a algum lugar. Ir a algum lugar. Então ali não terá crase. Foi à casa. Beleza? Agora aqui. João foi à casa dos seus pais resolver um problema. Então, ali, a casa dos seus pais especificada. Então, por isso, é obrigatório o uso da crase. Certo? Vamos lá. Outro caso muito comum que acontece aí de caso especial é a palavra terra. A palavra terra, ela terá uma especificação também. Se vocês tiverem a palavra terra sem especificação, ou seja, no sentido contrário a bordo, ficará sem crase. Agora, se vocês tiverem a palavra terra com especificação, ficará com crase. E se vocês tiverem a palavra terra no sentido de planeta, ocorrerá a crase. Eu posso também, fora isso, eu posso ter a palavra terra em outro sentido e ter a crase também. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, preste atenção. Os marinheiros retornaram à terra, ou seja, retornaram à terra. Eu estou especificando essa terra? É terra dos meus pais, dos meus avós, terra natal? Não. Então, não tem crase. Agora, eu tenho também a relação de oposição a bordo. Ó, a bordo. Bordo é uma palavra masculina, por isso também não tem crase.
certo? Agora aqui, os marinheiros retornaram à terra natal. Eu especifiquei qual é a terra. É a terra natal. Vou pegar o piloto aqui. É a terra natal. Então, houve a crase. Com especificação, com crase, certo? O amor à Terra, ó, a Terra, o planeta Terra, deve imperar sempre. Então, ali, por ser o planeta, haverá a crase. Agora aqui, viemos da Terra e a Terra retornaremos. Foi o outro caso que eu falei, que pode haver a crase. Ali, ó, viemos da Terra e a Terra voltaremos ou retornaremos. Haverá a crase, certo? Então, muita atenção, hein, galera? E aqui, o terceiro caso que nós temos é com relação à palavra distância. Distância sem especificação e com especificação. Sem especificação, sem crase. Com especificação, com crase. Veja o exemplo. Ele ficou à distância. Você não sabe qual é a distância, não está especificado. Então, é sem crase. Agora, ele ficou à distância de 100 metros. Eu especifiquei, logo terei a crase obrigatoriamente. E o último caso aqui, nomes próprios, que tem até musiquinha, né? Quando vou A, volto da, né? Vou D, volto D. Tem umas musiquinhas que o pessoal faz aí. Mas assim, fui à Bahia, vim da Bahia. Fui a Portugal, vim de Portugal. Beleza? Então, muita atenção e até a próxima!